Conosco neste momento, por meio do seu aparelho, né, sua televisão, seu celular. Nós queremos nessa manhã dar início a mais uma escola dominical, a mais um momento que queremos que Deus certamente dê uma palavra para o nosso coração. Então, mais uma vez, chame os seus familiares, junte-se aí, inclusive as crianças, ensinando-as desde cedo, né, a aproximarem-se da palavra do Senhor com respeito, com reverência. Nós pretendemos fazer alguns trabalhos para as crianças a partir de agora para frente, enquanto nós precisarmos, né, que seja feito pela internet. Mas, enquanto isso, vamos aproximando a família. Pega a sua Bíblia, vamos abrir no Salmo 150, que é um salmo que nos chama a louvar a Deus. O último salmo que nós temos, né, essa doxologia final, e nós vamos ler esse salmo. Todos possam, nessa manhã, aproveitar da palavra do Senhor, nós possamos nos aproximar de Deus. Nosso assunto será a questão da distração, os perigos da distração, né? E que Deus nos ajude para que não venhamos nos distrair neste momento tão complicado, tão difícil que vivemos. Antes de lermos o Salmo, vamos orar ao Senhor, colocando diante dele a nossa vida, a vida dos irmãos que estarão ajudando aqui, contribuindo, né, em todos os sentidos com o culto, os irmãos que estão transmitindo, e que Deus possa abençoar a palavra, enfim, que tudo isso seja para a glória do Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio que temos de podermos servir ao Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, o quanto tempo estaremos transmitindo os nossos cultos dessa forma, não sabemos, ó Deus, o quanto tempo estaremos, a maioria de nós, em casa, e adorando ao Senhor junto com a família, mas o Senhor certamente tem um propósito com esse tempo, e eu clamo ao Senhor agora, ó Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção sobre a vida de cada um dos nossos familiares, aonde quer que estejam, que possam verdadeiramente aproveitar esse tempo, e assim, ó Deus, crescerem diante do Senhor. Não nos permita, ó Deus, sermos distraídos por nada, e também, ó Deus, nem mesmo pela situação das doenças, que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E nesta manhã, ó Deus, nós sabemos, temos convicção plena de que o Senhor está no trono, onde sempre esteve e onde sempre estará. E que nada, ó Deus, está debaixo, que nada está fora do Teu controle, ao contrário, tudo está debaixo do Teu controle. E nessa manhã eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um de nós, do Ministério de Louvor, que, ó Deus, que cada música, cada palavra, cada oração, ó Deus, e a pregação, ó Deus, seja de fato para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, tenha misericórdia da nossa nação, deste mundo, ó Deus, vivemos momentos sombrios, momentos de dificuldades, mas acima de tudo nós queremos louvar o Teu nome. Ainda que todas as coisas deem errado, ó Deus, nós temos o Senhor que controla todas as coisas e, ó Deus, nos chama a adorá-lo. Abençoa-nos, dirige o nosso coração, encha-nos do Teu Espírito Santo nessa manhã. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ler então o Salmo 150 e em seguida nós vamos louvar ao Senhor. O Salmo diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Deus nos chama então a adorá-lo sempre no seu santuário, que é a terra, que é os céus, que é o universo. Deus é o Senhor de tudo e nos chama a adorá-lo dessa forma. Que Deus nos ajude nessa manhã, que possamos celebrá-lo com toda a alegria do nosso coração. A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. A Ele seja todo o louvor. Todos os confins da terra irão conhecer o seu nome, irão saber que só existe um Deus grandioso, só um Deus que merece todo louvor e toda adoração. Desde os confins da terra, Senhor, o Teu nome será louvado, o Teu nome será engrandecido através das nossas vidas e por todo este mundo.
Louve o Senhor onde você estiver. Adore o Senhor conosco. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te engrandecemos o nome, Pai. É uma bênção estar aqui neste lugar, louvando o Senhor. Onde você estiver, adore o Senhor com essas canções. Eu quero ler Salmo 32, o versículo 7, que diz assim: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O nosso Deus é o único que pode fazer isso conosco, nos trazer paz, nos trazer consolo em tempos de tribulação. Então que você declare o seu amor a Jesus neste momento. Quando nada mais faz sentido, a adoração a Deus deve ser o sentido da sua vida. Quando a música esmorece, tudo desaparece, o que nos resta é adorá-lo. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu
ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. E de imensurável valor ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh Deus, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Você que está em casa, onde você estiver, venha como você está. Adore a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para Ele. A Ele seja a glória, hoje e sempre. Te glorificamos, Senhor, porque toda a honra e toda a glória é para Ti, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
Deus é digno de receber toda adoração. E nós estamos aqui, Senhor, te entregando um louvor imperfeito, mas de todo o coração, porque só o Senhor merece adoração. Nós engrandecemos o teu nome, Pai. Só o Senhor é digno de receber todo louvor. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos e queremos que a tua palavra seja divulgada, Senhor, em todos os lugares da terra, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, prosseguindo o nosso culto de louvor a Deus, você que está nos acompanhando aí, pegue a sua Bíblia e abra em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 18. Esse texto nos chama a atenção para algumas coisas que nós precisamos ter no dia a dia da nossa vida. Então vamos ler aí, Provérbios 4, 13 a 18. Antes de ler esse texto, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você tem facilidade de ser distraído? Tem gente que tem mais facilidade de distrair. Às vezes tem um propósito, especialmente no início do ano, a gente às vezes coloca alguns propósitos para a vida, alguns objetivos, e rapidamente a gente começa a desanimar. Se você for como a maioria das pessoas, como nós somos, a gente tem uma tendência muito grande de desistir das coisas. Mas além de tendência de desistir, a gente tem muita facilidade para distrair. E a gente às vezes usa algumas expressões assim: eu mereço, eu me amo, né? E nem sempre é exatamente isso a verdade, né? Então o texto de Provérbios aqui é um texto que nos chama a atenção sobre essa questão. Provérbios 4, do versículo 13 até o versículo 18, diz assim: retenha a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem. Se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bom, nós vamos caminhar aqui nesse momento de escola bíblica dominical sobre esse assunto, os perigos da distração. Quando eu e você definimos o caminho de Deus como trajetória para a nossa vida, mesmo diante das distrações da vida, dos problemas que aparecem, né, das sugestões que aparecem, nós ainda mantemos o foco quando temos o coração no Senhor. Às vezes, pela vida fora, nós vamos caminhando e vamos vendo várias coisas que tentam nos distrair. Mas quando o nosso foco é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos caminhando e seguindo o Senhor. Agora, é bom lembrar que todos nós, eu e você, estamos sujeitos a cair. Se você estiver com a Bíblia aberta e quiser me acompanhar em alguns textos, eu vou ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Como nessa manhã o nosso assunto é mais em tom de estudo, nós vamos caminhar nesse sentido, mesmo com as limitações que nós temos aqui, com a transmissão e etc. Né? Mas 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A ideia que Paulo está passando aqui é exatamente essa. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos a sermos distraídos e cairmos em algumas situações que estão contrárias à vontade e ao propósito de Deus para a nossa vida. Então, é bom lembrar o seguinte: não é o outro que está sujeito a cair. Todos nós, individualmente, estamos sujeitos a cair. Né? Corremos o risco de desviar-nos do caminho do Senhor. É muito fácil desviar do que é certo. Né? Aliás, a palavra desviar tem exatamente essa ideia, desviar de um caminho que a gente está seguindo. Então, todos somos tentados de maneira diferente, mas todos somos tentados a desviarmos. É interessante o seguinte: ninguém nessa terra vai passar por aqui sem ser tentado. O próprio Jesus foi tentado. E qual que é o motivo da tentação? O que é que o inimigo quer da nossa vida? Ele quer exatamente nos tentar para que possamos desviar.
há na parábola da ovelha perdida uma preocupação com uma ovelha desgarrada. A gente conhece o texto, né, que está lá em Lucas 15, se você quiser comparar, Lucas 15, 3-6, que o homem perde uma ovelha e ele então fica à procura daquela ovelha. Daí a expressão que a gente deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai à procura de uma que se perdeu. Porque há chance, há possibilidades, e muitas possibilidades de que as pessoas se desviem, que nós desviemos. O texto bíblico lá da parábola diz assim: então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, o que esses textos trazem para nós? Que todos nós estamos sujeitos a cair, que todos nós corremos o risco de desviarmos, e que quando há um desvio, né, da nossa rota, do nosso caminho, por alguma distração, seja ela provocada por nossos interesses egoístas, particulares, alguns até aparentemente bons, ou mesmo pela ação do inimigo, nós temos que voltar para os caminhos do Senhor. E a ideia é exatamente essa, de buscar a ovelha perdida. Então, eu quero caminhar com vocês aqui nessa manhã sobre alguns pontos nesse sentido. Como combater as distrações? Primeiro, é o seguinte: o alvo do cristão é permanecer no caminho do Supremo Pastor. Esse é o nosso alvo. É interessante que ter a instrução tem a ver com fechar a mente, o texto aí de Provérbios. Ter a instrução tem a ver com fechar a mente. Mas a ideia de fechar a mente não é fechar a mente no sentido de ter uma viseira, mas fechar a mente para o bom e reto ensino. O judeu tinha essa facilidade, ele tinha uma mente muito aberta, principalmente lá no início, né, da história, para ouvir todas as coisas e seguir um monte de coisa. Aí o texto de Provérbios vem nos trazer a ideia, é o seguinte: fecha sua mente para o que é bom, retenha o que é bom. E aí a Bíblia diz lá no Salmo 19:7, de maneira muito propícia, o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a ideia aqui que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: que aqueles que amam a Cristo, eles precisam reter o que é bom e fechar isso na sua mente. E nesse sentido, a ideia não é não aceitar, melhor dizendo, qualquer coisa, ouvir tudo e reter o que é bom, como diz o apóstolo, né? O que é bom pelo filtro da palavra. Quando nós pensamos em reter o que é bom, não é necessariamente que as coisas que estão aí são boas. Tem coisas que aparentemente são boas, mas não são. É aquelas coisas que são boas pelo filtro da palavra. Então, reter o que é bom e não permitir o que é ruim. Aí a pergunta é: qual que é o filtro que nós temos que ter? O filtro é a palavra. É uma coisa assim muito interessante, que muitas pessoas querem opinião dos outros sobre o que é certo e o que é errado. Mas a melhor opinião, na verdade, a certeza que nós temos é que a palavra de Deus nos orienta quanto ao que é certo e ao que é errado. Então, nesse sentido, a primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar o seguinte: o alvo do cristão é permanecer firme no caminho do Supremo Pastor. Aí vem a seguinte pergunta: será que nós temos permanecido firmes nesse caminho? No caminho do bom pastor, na direção de Deus? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque à nossa volta as distrações vêm. No dia a dia nós temos várias situações que nos levam à distração. Aí qual que é o filtro que nós temos? Às vezes as pessoas perguntam: eu posso ou não fazer determinada coisa? O filtro que nós temos é a palavra de Deus. E a pergunta mais séria que nós podemos fazer quando nós temos que fazer qualquer coisa e nós temos qualquer dúvida é: isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Isso torna Deus, no sentido humano, é claro, né, mais feliz com a minha vida? Não que Ele se torne mais feliz conosco, mas no sentido de que Deus se alegrará com o que eu vou fazer? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar, porque a gente não tem resposta para todas as coisas também na Bíblia. Então, determinadas coisas que nós vamos fazer, nós perguntamos: isso glorifica a Deus? Isso faz com que o reino de Deus se expanda? Isso aumenta a minha intimidade com Deus? Se caminha por esse lado, tudo bem, né? Não há problema. Agora, nós temos que pensar que tem algumas coisas na palavra de Deus que são muito claras. E aí nós passamos isso principalmente pelo filtro da palavra. Então nós temos que pensar o seguinte: o meu alvo como cristão é permanecer
no caminho do Supremo Pastor. Então, como eu devo me livrar das distrações? Em segundo lugar, eu preciso, para me desvencilhar dessas distrações, né, lembrar o seguinte, que a distração surge com os encantos do mundo. O mundo, o sistema mundano, não o mundo propriamente, o mundo também tem seus encantos, né? Nós temos as nossas belas florestas, nós temos os mares, temos o universo aí, né? Várias coisas, né? Não estou falando disso. Estou falando do sistema mundano que tem muitos encantos. Mesmo aqueles encantos que são reais, normais e bons, eles são efêmeros, são passageiros. Nós não vamos aproveitar a praia a vida toda, um dia nós vamos morrer, né? Nós não vamos aproveitar o esporte a vida toda, vai chegar uma hora que nós não conseguimos mais fazer nenhum tipo de esporte. Mas o mundo tem seus encantos. Mas o sistema mundano tem alguns encantos que muitas vezes nos chamam a atenção. Mas todos eles, em qualquer situação, são extremamente efêmeros. E alguns desses encantos podem e nos levam muitas vezes àquilo que desagrada a Deus e à ruína da nossa vida. Davi ora pedindo proteção ao Senhor, lá no Salmo 144, se você quiser procurar aí, Davi pede proteção ao Senhor contra os ímpios. E ele fala que esses ímpios tentavam desviar os seus passos. Aí, pensando nisso, eu queria que você pensasse nessa manhã o seguinte, será que tem alguma coisa, alguém, algum sistema tentando desviar os seus passos? O que eu vejo hoje? Que muitas pessoas têm permitido que a distração tome conta da sua vida. Às vezes a gente está numa rota, sabendo que aquela é a rota de Deus, e vem alguém com uma sugestão que aparentemente é melhor do que o que nós estamos fazendo. E nós corremos o risco de sermos distraídos. Somos distraídos às vezes pela política, somos distraídos até mesmo pela igreja. Muitas vezes a gente começa a tarefar a vida e não é exatamente aquele o objetivo de Deus para a nossa vida e por aí vai, né? Mas aí o salmista no Salmo 144 diz assim, guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Olha que coisa interessante que o salmista coloca aqui. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. É uma coisa estranha, mas quando ele fala que os quais se empenham por me desviar os passos, transmite exatamente essa ideia de que existem pessoas, circunstâncias, o próprio inimigo das nossas almas, que está trabalhando para que nós desviemos os nossos passos. Então nós temos que tomar muito cuidado com a distração. Quem está então por trás dessa tentativa de desviar-nos do propósito é o próprio Satanás. Calma, às vezes a gente fala assim, dá a impressão que tem demônios espalhados para todos os lados, é possível que tenha, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o seguinte, que Satanás vai utilizar-se de todo um sistema, às vezes até de nossos amigos, né, de pessoas próximas de nós, na tentativa de nos desviar de algum propósito. Imagine que uma pessoa tem, por exemplo, um chamado específico para fazer alguma coisa específica, um chamado missionário, ministerial ou para qualquer outra área. E alguém vem e começa com a ideia de demover essa pessoa daquela ideia, daquele propósito. Essa pessoa, de alguma forma, ela está sendo utilizada para os propósitos de Satanás, até mesmo sem saber. E não quer dizer que Satanás está naquela pessoa, não. Ele está, na verdade, utilizando aquela pessoa, às vezes até com boas intenções, para desviar aquela pessoa do propósito. A ideia que o salmista coloca aqui é o seguinte, ele está falando aqui especificamente dos ímpios, né? E esses aí sempre vão tentar nos desviar. A gente vê nesses dias que estamos vivendo, que aqueles que não amam a Cristo, eles têm uma visão muito diferente, ou pelo menos deveriam ter, né, daqueles que amam a Cristo em relação, por exemplo, a essa pandemia. Nós que amamos a Cristo, devemos tomar todos os cuidados, até porque amamos a Cristo e amamos os nossos irmãos. Mas nós não precisamos nem podemos viver no medo, na histeria. Sabemos que a coisa está aí e vai aumentar e vai piorar e nós vamos continuar a nossa vida seguindo as orientações que são necessárias, mas sem esse medo que nos paralisa. Então, na parábola do semeador, por exemplo, Jesus fala que Satanás foi quem tentou sufocar a palavra. Lá em Mateus 13, ele fala que a semente foi lançada, mas alguém tentou sufocá-la. E aí ele trabalha ali o seguinte, que Satanás foi responsável por tentar sufocar essa palavra. E o salmista,
no Salmo 1, um salmo fantástico, né? Nos adverte quanto a seguir os conselhos dos ímpios. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra e vamos ler juntos o Salmo 1. E eu quero pontuar algumas coisas aqui em relação a esse perigo dos encantos do mundo, né? Dessa distração pelos encantos do mundo. O salmista trabalha isso de uma maneira muito interessante, dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Da mesma forma, em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, quando eu olho para esse texto de Salmos, especialmente, o salmista utiliza 3 palavras que eu queria que nós pudéssemos meditar nelas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual que é a ideia aqui? Primeiro, nós começamos a andar, né, com pessoas que são ímpias, pessoas que discordam da vontade de Deus. Eu não estou dizendo com isso que nós não vamos ter contato com pessoas que não são cristãs, não é isso não. Mas pessoas que realmente trabalham contrário a tudo aquilo que Deus quer da nossa vida. Então ele fala, bem-aventurado o homem que não anda, é aquele que não caminha junto, que não aceita, né, o conselho dos ímpios. Mas ele vai, e a pessoa vai progredindo nessa queda, né? Ele fala também que não se detém, ou seja, ele não somente anda, mas ele para no caminho dos pecadores. À medida que nós vamos ouvindo coisas que são contrárias à palavra de Deus, e nós vamos andando com pessoas que pensam exatamente assim, e vamos assimilando isso, a tendência da gente é começar a parar. Então é o segundo passo. E o terceiro e último passo, ele fala o seguinte, que não detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A ideia aqui é que a pessoa já está confortável num ambiente. Quando a gente se assenta com alguém, muito provavelmente é porque a gente já tem afinidades, tem coisas que a gente quer ouvir, tem coisas que a gente quer compartilhar. Então, bem-aventurado é aquele que não anda, que não detém e que não se assenta. Se nós formos permitindo que o sistema mundano, né, tome conta da nossa vida, nós vamos desviar do caminho do Senhor. Por isso a Bíblia diz que nós temos que tomar muito cuidado com as distrações. O que nos distrai hoje em dia? Várias coisas. Né? A televisão, a internet, às vezes um papo aparentemente inocente, mas que toma um tempo violento da nossa vida. Às vezes alguns cursos inúteis, né? Algumas coisas que não vão acrescentar nada à nossa vida. Por exemplo, depois desse problema todo, muitas pessoas vão sair dessa pandemia infinitamente melhores do que entraram. Aproveitar o tempo, de repente, para aperfeiçoar a profissão, para estudar, para melhorar, para olhar para frente, como é que será o mundo, né? Para repensar a vida. Outros vão sair dessa pandemia extremamente piorados. Por quê? Porque paralisaram as suas vidas, como assim, parou tudo, eu também parei. E nós não podemos, nesses momentos de crise, são as boas oportunidades que nós temos para criar alguma coisa, né? Para pensarmos a vida depois disso. Nós não sabemos efetivamente por quanto tempo que nós vamos ter que ficar mais quietos. Se 2 meses, 3 meses, 1 ano, não sei, né? A questão é, nós não temos uma certeza sobre isso. Aliás, não temos certeza de nada. Uma coisa é certa, Jesus está no trono e nele nós podemos confiar. Então, qual que é o melhor caminho? Segui-lo sem distrações. Temos que tomar muito cuidado com as distrações. E como é que nós vencemos isso? A terceira lição que nós podemos aprender é a medida a ser tomada é desviar-se do mal. Sempre será uma medida defensiva. Quando nós falamos vamos desviar do mal, é uma medida defensiva. Se nós estamos aqui e de repente alguém diz, ó, ali à sua esquerda tem alguma coisa perigosa, um buraco, um caminho perigoso, um assaltante, o que eu faço? Eu desvio, eu saio por outro caminho. Então é uma medida defensiva, eu vou me defender daquele mal. Aí o texto de Provérbios, lá no capítulo 4, versículos 14 e 15, diz,
Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. É exatamente isso que ele diz. Ó, se você sabe que o mal está ali, não entre, não passe, não caminhe naquela direção. E é interessante que o apóstolo Paulo, da mesma forma, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer a partir do versículo 10, a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus de nos fortalecermos no Senhor. E aí, a partir do versículo 10 do capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou seja, sem desviar, sem distrações. Paulo está chamando cada um de nós a adquirirmos tudo aquilo que é necessário para vencermos o mal. Qual que é a ideia aqui? A ideia é nos munirmos de instrumentos para que possamos inibir o mal, ou seja, nos munirmos de situações, de armaduras que possam repelir o mal. Aí ele utiliza várias armaduras aí que nós temos que utilizar, né? Mas para manter o foco e olhar em Cristo, nós precisamos tomar muito cuidado e sempre nos desviarmos do mal. Tem situações que nós não podemos definitivamente seguir o conselho de algumas pessoas. Existem amizades que talvez estão nos atrapalhando, nós temos que romper com elas. Isso é independentemente do contexto, inclusive até mesmo o contexto da fé. Nós temos que tomar muito cuidado se as pessoas com as quais convivemos, e isso às vezes até no próprio casamento, dentro da família, estão tentando nos distrair, nos desviar do caminho da fé. E a gente vê isso de maneira prática, vamos pensar. Às vezes pessoas, não precisa, eu vejo muito isso com o pessoal da igreja, não precisa ir na igreja, hoje nós não estamos podendo vir à igreja, né? Mas não precisa ir na igreja 2 vezes no domingo. São coisas assim, quer dizer, cada um sabe da sua real situação. Mas a questão é, não estou dizendo que precisa ou que não precisa, se pode ou se não pode. A questão é que nós temos que saber se isso faz parte da nossa trajetória como cristãos. Então, o cristão sábio não testa seus limites, pois ele sabe que é passível de queda. Eu já disse lá no início que Paulo fala, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, o cristão sábio não vai testar os seus limites, de forma nenhuma. Ele sabe que ele pode cair. Temos, então, que nos desviar do mal. A Bíblia diz que em Tiago, né, que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, então ele fugirá de nós. Eu penso o seguinte: às vezes a pessoa está até num bom caminho, mas o desviar do mal, testar limites, é mais ou menos como subir num toboágua. Até enquanto você está lá em cima, você pode voltar, mas depois que começa a descer, não tem mais retorno. O caminho é parar lá embaixo. Então a ideia é, não teste seus limites, não teste. Para vencermos, né, essa questão das distrações, nós precisamos nos desviar do mal. Precisamos estar atentos àquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Quando nos desviamos do mal, qual que é o resultado? O resultado será a integridade de propósito, né, acima de tudo. Quando se busca a Deus de todo o coração, já não há espaço no coração para distrações. O nosso supremo alvo, o nosso supremo objetivo será agradar a Deus. E é claro que eu e você não conseguimos agradar a Deus 24 horas do dia, durante os 365 dias do ano. Não. Nós erramos, nós pecamos. Mas quando nós buscamos a Deus de todo o coração, não há espaço para ficarmos distraindo por aí com um monte de coisa. Aliás, com alguma coisa. E o resultado, então, de toda essa luta, quando nós caminhamos na direção de Deus, é a integridade de propósito. Um coração que só teme a Deus, anda de acordo com a vontade de Deus, segue os parâmetros de Deus. Então, neste momento, a minha pergunta para você é: como é que está a sua vida? Quantas coisas têm distraído você? Para que lado que você tem caminhado? Pense nessa manhã, por exemplo, como é que está seu coração?
Qual que é o espaço que você tem dado para as distrações na sua vida? Quais são as coisas que te atraem? É interessante o seguinte, cada um de nós somos atraídos por algum tipo de coisa. E não é errado nós termos gostos, né, por alguma coisa. A gente gosta de construções, de casas, de carro, de títulos, de estudar, não necessariamente para aparecer, mas porque gostam mesmo, né, até demasiadamente. Várias pessoas gostam de várias coisas, claro. Deus nos criou assim. Mas não é isso que eu estou falando. A minha pergunta é o que está te atraindo? Mas te atraindo para distrair você. Às vezes, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse esforço aí de tentarmos caminhar, o que tem distraído a sua vida, a sua família? Os seus filhos estão sendo distraídos neste momento? Principalmente aqueles que têm filhos adolescentes, pré-adolescentes. Como é que está sendo isso? Será que as famílias, os pais, como sacerdotes do lar, têm focado na educação espiritual dos seus filhos? Será que eles têm, de fato, aprendido a palavra do Senhor? Tem sido feito esforço grande para que eles permaneçam firmados no Evangelho? As pessoas mais idosas, às vezes, aqueles que não têm muita facilidade, será que nós temos ajudado essas pessoas, ligado, acompanhado? Então, nós temos que pensar o seguinte, aquilo que nos atrai, certamente vai consumir o nosso coração. Nosso coração é consumido por aquilo que nos atrai. E certamente, aquilo que nos atrai, que consome o nosso coração, é o que vai consumir a nossa força e todo o nosso esforço. Nós vamos dedicar tempo, energia àquilo que nos atrai, aquilo que de fato toma o nosso coração. E nessa manhã eu queria que você pensasse sobre isso. Será que o meu coração tem sido atraído por coisas que me distanciam de Deus, da sua palavra? Quando nós descobrimos que estamos sendo distraídos, o que a gente tem que fazer? Vamos imaginar que nessa manhã você detectou no seu coração, peraí, eu estou sendo distraído por algumas coisas. Eu estou tomando tempo demais com a televisão. Agora, esses dias em casa, estou sendo distraído em relação aos exercícios físicos, à alimentação, Estou sendo distraído em relação à palavra, tenho lido pouco, embora tenhamos muito tempo. Ontem eu vi uma frase na internet que dizia mais ou menos o seguinte, a gente sempre quis ter 42 horas por dia, agora nós temos as 42 horas aí, Haja tempo, Parece que o tempo não passa para muitas pessoas. Então nós temos que pensar, será que eu estou aproveitando esse tempo da melhor maneira possível? Porque daqui a muito pouco tempo nós não vamos ter tempo de novo. Aliás, eu temo que o mundo, depois dessa pandemia, volte correndo mais ainda. Aquela ideia de recuperar o prejuízo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então temos que voltar-nos para Deus para não sermos distraídos. Se eu descubro que eu estou sendo distraído, o que eu faço? A Bíblia tem só uma palavra para isso, arrependimento. E uma segunda palavra, voltar atrás. Arrepender e voltar. Arrependimento e fé para a salvação. Arrependimento e voltar para aqueles que já conhecem a Cristo. E nós somos responsáveis por ajudar outros nesse aspecto. Eu quero caminhar para o final nessa manhã pensando o seguinte, você tem procurado comunicar-se com alguém que você tem sentido que no seu coração que talvez esteja distraindo? Alguém que você não fala há tempo, pega o telefone, liga, manda uma mensagem, como é que você está? Nós temos que nos unir nesse sentido, como igreja especialmente, e ver como é que está aquele irmão. Quem Deus colocar no seu coração agora pela manhã, pega o seu telefone e liga, melhor ligar, vê como é que essa pessoa está. O sistema mundano diz, em outras palavras, o seguinte, cada um por si, e Deus por todos, na linguagem popular aí. Mas nós não, nós precisamos olhar se não tem alguém distanciando, alguém abatido, alguém num processo de depressão, nós precisamos caminhar nesse sentido. Nós temos a obrigação de alertar aqueles que estão à nossa volta. Então, para concluir, a gente tem que pensar o seguinte, será que a distração tem atingido a minha vida? Eu mencionei no início, os perigos da distração. Será que a distração tem me desviado daquilo que é o contexto da fé, daquilo que Deus tem preparado para a minha vida? Será que eu tenho sido distraído, como diz o texto aqui de Provérbios, e ele vai falar que os ímpios queriam de todas as formas o mal dele? Será que nós temos permitido isso? Ou como o salmista no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda, que não detém, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então que Deus nos ajude, que nós não venhamos permitir
para nós, pessoalmente, para a nossa família, e se está acontecendo na sua vida, que nós possamos todos, né, nos unirmos para trabalharmos juntos, para orarmos, para incentivarmos. E coloca no coração, e agora nessa manhã, eu vou ligar para umas 2 pessoas que eu tenho um tempão que eu não vejo, obviamente, e que também eu não falei nesse tempo. Vê como é que elas estão. Liga agora, pega o telefone e fala com alguém, vê como é que está passando, como é que estão as coisas, a saúde, as preocupações. Ore com essa pessoa, mas não vamos permitir que a gente venha distrair. E esse momento é uns pelos outros, para que a gente possa caminhar firmados em Cristo. Vamos orar ao Senhor, colocando diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, e pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, para que possamos verdadeiramente seguirmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E se você está tendo alguma distração, coloca o coração diante de Deus agora. Fala: Deus, eu me arrependo disso, eu realmente estou me distraindo demais, me ajuda a caminhar de acordo com a tua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, Deus soberano, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um de nós nessa manhã. Cada um dos irmãos que estão ouvindo, participando, ao vivo, Deus, aqueles que ouvirão em outro momento, que a tua palavra, Deus, esteja no nosso coração. Que nenhum de nós venhamos nos desviar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Como diz a tua palavra, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aquele que segue, aquele que anda orientado pela palavra. Que nós possamos tomar as decisões, especialmente nesses momentos de dificuldade, baseados na palavra, que ela seja o norte, a direção para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida da tua igreja, daqueles que estão, ó Deus, participando agora, daqueles que talvez não tenham tido facilidade para isso, mas que nós possamos, ó Deus, ajudar uns aos outros e que assim não venhamos, em todo esse tempo, sermos distraídos. E principalmente, ó Deus, que jamais os encantos do mundo, por mais lindo que sejam, não venham nos atrair a ponto de nos desviar dos teus propósitos. Ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade, pois a tua palavra diz que aquele que ama o mundo, o sistema mundano, o amor do Pai não está nele. E nessa manhã eu entrego diante do Senhor a vida da tua igreja, clamando pela misericórdia e graça sobre nós. Que o teu doce Espírito Santo seja derramado em nossas vidas nessa manhã. Aquele que está abatido, Deus, que o Senhor levante com poder. O Senhor pode fazer isso. Aquele, ó Deus, que está temeroso, que o Senhor possa agir poderosamente, de tal forma que essa pessoa se levante com poder na tua presença. Ó Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, que todos nós sejamos teus servos, instrumentos do Senhor para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos na face da terra. Mais uma vez eu clamo ao Senhor em favor do nosso país, do nosso mundo, Deus. Vivemos momentos difíceis, não sabemos exatamente qual é o propósito do Senhor, mas clamamos ao Senhor que o Senhor nos traga, Deus, um pleno arrependimento, um pleno avivamento, e que esse mundo seja mudado, Deus, a partir dessa pandemia, que as pessoas possam olhar para cima, que elas entendam que há um Deus nos céus, alguém que governa soberanamente, pois a tua palavra diz que o nécio no seu coração diz que não há Deus, mas nós clamamos ao Senhor porque sabemos que tu estás no trono. Quer as pessoas creiam ou não, nós cremos, ó Deus. E nós vivemos olhando firmemente para o Senhor, independentemente das circunstâncias. Que o Senhor nos ajude a permanecermos inabaláveis no meio, Deus, desse problema todo que vivemos, mas que o pior problema, Deus, certamente é o pecado da humanidade. Tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Deus, a tratar com o nosso próprio pecado. Abençoa o teu povo, essa é a minha oração, essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus derrame a sua graça sobre cada um de nós, sobre a sua vida nessa manhã. Aí na sua casa, onde você está, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, enfim, que Ele nos proteja, nos guarda e que Ele nos ajude a vencer, olhando firmemente para Cristo, sem distrações. Deus nos abençoe, Deus nos ajude.